Olá pessoal, estamos começando mais um programa Saúde em Foco. Ainda no mês de maio, dia 20 agora, semana passada, foi o dia do técnico de enfermagem e é com esse profissional que nós vamos conversar hoje. Antes disso, queria aqui, em nome de todos os profissionais da enfermagem, agradecer o prêmio de reconhecimento que eu recebi do COREM Paraná, do Conselho Regional de Enfermagem, numa plaqueta que recebe o nome do título COREM Premia, uma cerimônia linda que aconteceu em Curitiba, dia 20 de maio. Extremamente emocionado estou, não tenho como explicar essa sensação ao receber um prêmio desse porte, reconhecimento aí no Paraná. Graças a você que nos acompanha aqui no programa Saúde em Foco, graças à campanha Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos e graças ao personagem, o tiozinho do ônibus e a toda essa educação em saúde que a gente vem promovendo, essas orientações a toda a comunidade. Muito obrigado a todos que participaram dessa premiação. E lá no dia 20, eu conversei com a presidente do COREM, minha amiga Simone Peruso, e ela nos mandou uma mensagem para a página Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos, a mensagem que você vai ver agora. Eu estou aqui com a Simone Peruso, presidente do COREM, e ela também se compromete a lavar suas mãos. Como enfermeira de controle de infecção hospitalar, muito guacho já usei para técnica de lavagem de mãos, lave as suas mãos. Eu me comprometo a lavar minhas mãos. Eu me comprometo sempre. Isso aí. Ok? Tchau, tchau. Um abraço à minha amiga Simone Peruso, presidente do Conselho Regional de Enfermagem, uma grande amiga, uma competentíssima gestora, enfermeira e presidente. Bom, se dia 20 foi o dia do técnico de enfermagem, hoje a gente vem para conversar com uma técnica de enfermagem, a Cíntia. Ela vai nos contar sobre a vivência dela, sobre a importância do técnico de enfermagem nessa jornada aí de cuidado, nessa arte de cuidar. Já já eu volto. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. E para conversar com a gente sobre a enfermagem do ponto de vista do técnico de enfermagem, é o primeiro técnico que eu estou entrevistando, eu estou aqui com a técnica Cíntia. A Cíntia vem para conversar com a gente hoje. Cíntia, boa noite e que bom que você veio. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Queria deixar aqui o meu agradecimento assim, em nome de todos os técnicos, né? Porque pra gente que é uma classe que às vezes não é tão reconhecida quanto deveria, né? Ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre a nossa profissão, assim, é muito bom. E também te parabenizar você, o Felipe Tiverocária, por essa iniciativa, né? Eu acho que a orientação e a informação ainda é a melhor alternativa que a gente educação tem, em saúde, né, Cíntia? Sempre. Bom, a primeira pergunta que eu quero te fazer é, do teu ponto de vista, o que é a enfermagem? Doação. Eu acho que não tem outra forma de você explicar a enfermagem senão amor, doação, você deixar a tua casa, às vezes a tua família ou um filho doente e ir lá
cuidar e dar o teu melhor pela família e pelo doente, né, lá no hospital. Então é doação, amor. Uma pergunta que eu sempre faço aos profissionais de saúde: dá para se apaixonar pela enfermagem ainda? Sempre, sempre. A enfermagem para mim, assim, e para muita gente que eu conheço, porque graças a Deus eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas assim que são apaixonadas pelo ser humano, não é nem pela enfermagem em si, é pelo ser humano, porque a gente tem pessoas na área da limpeza, na área da lavanderia, enfim, que fazem e sabem a importância que tem, independente de não serem tão reconhecidos quanto deveriam, né? Então, assim, eu sempre brinco muito com as minhas da lavanderia, que a gente chega lá, se elas não tiverem levado os lençóis pra gente dar banho, não tem como dar banho, entendeu? Se não tiver o pessoal da higiene lá para limpar uma cama, não tem como arrumar aquela cama para subir um próximo paciente. Então eu generalizo assim, todo mundo que trabalha dentro do hospital é apaixonado pelo ser humano, pela enfermagem de uma maneira indireta ou não, mas é apaixonado pelo ser humano, pelo cuidado. Esse grupo de profissionais que você tocou, que a gente chama de grupo do apoio, é a ferramenta, uma das ferramentas essenciais, todos são, para que a engrenagem no hospital funcione. É um círculo, né? É uma equipe assim multidisciplinar, mas que a gente não foca só nos profissionais, fisioterapia, enfim, mas o pessoal da farmácia, o pessoal da lavanderia, o pessoal da higiene, que às vezes acaba sendo um secretário, porque às vezes está todo mundo com a mão na massa, acaba tendo telefone, acaba, sabe, eles são os nossos olhos também, porque às vezes a gente tá lá num leito mais longe e eles acabam, fulano tá pedindo água, fulano, sabe? Então assim, a gente acaba, ainda mais dentro do setor que eu trabalho, né? Então a UTI é muito complexa, então todos os pacientes são extremamente dependentes e às vezes é pouco funcionário para demanda, assim, então eles acabam ajudando muito. É muita pressão trabalhar em UTI? Eu acho que a pressão em qualquer setor vai ter. Você está lidando com um ser humano, né, com uma vida. Então essa pressão que todo mundo fala e a UTI, assim, por ser UTI, mas eu acho que quando você leva o seu trabalho a sério, seja para você administrar uma medicação ou dar um banho ou qualquer coisa assim, é uma pressão. Você tá ali, você é o olho do enfermeiro, você é o olho do médico. Então, mas a UTI tem aquela questão do monitoramento, aquela questão das drogas mais, mais pesadas, assim. Então acaba tendo. Mas a gente sempre tem um jeitinho de deixar as coisas mais leves um pouco. O humor ajuda. Bastante. O humor ajuda. Bastante. Inclusive no paciente extremamente debilitado. Você sabe disso? Totalmente. Eu sou assim, quando eu fazia o curso, eu achava que eu não tinha perfil para trabalhar em hospital. Porque tem aquela questão assim, tudo muito sério, tudo muito branco, tudo muito, né? E quando eu fui fazer entrevista para entrar no hospital, eu até comentei, eu falei, olha, eu falo alto, né? Eu sei como é que é isso. Besteira, enfim, né? Mas graças a Deus já fazem 2 anos que eu tô lá e nunca tive reclamação do ponto negativo por esse fator, assim. Então a gente vai levando, tentando contornar. Para mim e para as pessoas que trabalham comigo, é uma terapia. Você vê o problema, que realmente é um problema, quando você entra lá dentro, os teus acabam caindo por terra, a gente vive uma vida assim mais, sabe, mais livre, assim, de tanta, sabe, qualquer probleminha você já reclama, enfim, aí você fica um pouco mais leve, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer o Pat Adams, que é a nossa referência em humanização. E o Pat fala isso, para que você possa levar felicidade para o outro, você tem que ser feliz. Tem que ser. E assim, eu sempre uso esse filme como referência, porque foi um dos primeiros que passaram para nós no curso técnico da diferença entre os profissionais da saúde. E uma coisa que ele fala e que eu assim, levo muito para a vida é que a cura nossa, eu digo o ser humano como um todo, é de dentro para fora, né? Então é a nossa cabeça que vai comandar todo o resto. Se o paciente está lá
Eu sempre falo isso para os meus colegas, assim, o paciente já está lá debilitado. Aí chega aquela técnica, aquela enfermeira com a cara de 3 anteontem, né? O paciente já não está bem, né? Os médicos têm já essa postura mais, assim, mais séria, né? E também a demanda e a correria, enfim. Aí chega lá, nós que temos mais contato com eles, que damos o banho, que fazem aquela cara fechada, amarrada. Ele não vai ter liberdade para te pedir nada, ele não vai ter liberdade para tirar uma dúvida, ele não vai, porque já fica com aquele receio. A partir do momento que você começa a brincar, que você começa a trabalhar dessa forma, assim, mais, eu brinco lúdico, porque eles são tudo criança. Uhum. Né? A gente trata ele, acaba tratando eles como criança, para não constranger, principalmente no TTI, fica de fralda. Entendeu? Nu, né? A gente sempre brinca assim, vamos cobrir, porque a senhora, eu tô acostumada a ver, mas a senhora não está acostumada a mostrar, entendeu? Então são cuidados assim, e muito dessas coisas eu aprendi vendo o filme dele, essa alegria, essa percepção, assim, o meu problema não é problema dele, mas o problema dele é meu, porque eu tô lá trabalhando, né? Então eu sou suspeito que... O riso estimula o hipotálamo, que libera endorfinas, as quais têm propriedades analgésicas, anticoagulantes e anti-infecciosas. E vai explicar isso para algumas pessoas. Tem aquele profissional. Porque lógico. Quando a gente fala de valorização, e eu sempre cito isso, não é para aquele profissional que trata mal o paciente, é para aquele apaixonado pela profissão. Pela profissão, que está afim de aprender, que está afim... E muitos não sabem nem dessa forma teórica que você falou. Mas ele sabe que um sorriso pode ajudar. Sim, com certeza. 5 minutos que você está ali com o paciente, medicando, você aproveita para observar, para ver se tem alguma coisa errada, enfim, conversar e tirar uma dúvida, 5 minutos que passou mais rápido. Naquelas 24, 72 meses que fica lá no tempo. Com certeza. Né? Cíntia, tecnicamente, o que você faz? O que faz um técnico de enfermagem? O técnico, na verdade, tecnicamente seria, né, exercer a prescrição médica e a prescrição de enfermagem, né? Então eu vou colocar em prática o que o médico prescreveu na relação do medicamento, vou colocar em prática os meus cuidados que são prescritos pelo enfermeiro, né? Mas você acaba indo muito além disso, né? Porque a partir do momento que você for trabalhar no hospital ou em qualquer outro lugar e você for só colocar a técnica em prática, largue mão. Sim. Fazer a técnica é muito fácil. O difícil é você fazer além do que te compete. Não no sentido de técnica, além do que te compete como profissional de saúde, como profissional de enfermagem. Você ir lá, medicar e pronto, você ir lá, dar o banho e pronto, aí vira muitas vezes o que a gente ouve falar por aí mal, enfim. Né? E a tua posição, a tua opinião em relação à prevenção, já que a gente está falando desse olhar no paciente como um todo? Prevenção. Prevenção, assim, em que sentido você me diz? A atuação do técnico de enfermagem na prevenção das doenças. Total. Somos nós que pegamos neles. Somos nós que medicamos. É a nossa responsabilidade a prevenção. O paciente já está com uma patologia, o paciente já está debilitado, já está imunodeprimido. Se eu, enquanto sadia, não tomar os devidos cuidados e as devidas precauções para evitar, né, de passar alguma coisa minha ou de outro paciente para ele, aí eu não estaria sendo humana e, enfim, toda aquela coisa que a gente já sabe com questão, né? Bom, eu ia te perguntar sobre humanização, eu não vou perguntar mais, porque você já falou tudo que a gente pode abordar sobre esse assunto. Então, vou mudar a linha. Vou te fazer uma provocação. A tua profissão é valorizada? Olha, Emanuel, é muito difícil a gente falar de valorização, porque tem muitas pessoas que têm uma visão diferente do que eu chamo de valorização. Quando você fala em valorização, você fala em salário, certo? Você falar em valores é falar em salário. Aí eu, pelo menos no curso que eu fiz, na instituição que eu me capacitei para ser técnico de enfermagem, as 2 primeiras semanas de aula foram essa introdução à enfermagem. E eles disseram exatamente o salário que a gente ia ganhar. Sim. Depois dessas 2 semanas, a gente tem mais 3 anos de curso.
Então dá tempo perfeitamente para você desistir, caso o teu foco seja a valorização Salário. profissional. Eu parto de um princípio assim, que dessa terra aqui, a gente não leva absolutamente nada. Você precisa ter condição financeira, lógico, enfim, das necessidades básicas, mas muita gente não pensa assim. Então, se for falar por questão de salário, lógico que não é valorizado como deveria pelo cargo de responsabilidade que nós temos. Exatamente. Tá? Agora, se você for falar em carga horária, eu trabalho, da 1 às 7 da noite. Fazendo uma coisa que eu amo de paixão. Não é clichê falar, tá? Se um dia você tiver a oportunidade de entrevistar meu marido, você vai saber que é enfermagem 24 horas por dia, então é bem complicado, né? As pessoas que convivem com a gente sabem muito sobre enfermagem, mesmo não sendo da área. Mesmo não sendo da área, porque é complicado. Às vezes, para quem, que nem no meu caso, é publicitário com enfermeiro, né? Tipo, nada a ver. Mas, enfim, pra mim, hoje, eu só sinto falta, às vezes, assim, de um pouco mais de respeito. Hoje, se fosse para mim dizer assim para você, Cíntia, o que você acha que falta lá no, independente no hospital? É o respeito. O respeito no sentido de perceber que sem qualquer um profissional lá dentro, mas sem o técnico de enfermagem, a coisa também não funciona, né? Que a gente é uma grande maioria lá dentro. E a gente tem que estar com a cabeça mais tranquila para poder trabalhar. Tem toda a pressão que já é nossa, que a gente sabe da nossa responsabilidade. E daí mais, às vezes, a pressão, né, do teu chefe, ou enfim, aí as coisas começam, né? Às vezes é aí que a pessoa começa a dizer que se desencantou com a enfermagem e tal coisa. Né? Então, assim, hoje, para mim, valorização seria isso, um pouco mais de respeito, né? Tratar como a gente... Porque é tão difícil achar profissional que cuide com amor, sabe? Não é fácil. Então, o pessoal está muito desiludido, sabe? Mas também não busca, às vezes, agir de uma forma diferente, ver a enfermagem de uma forma diferente, sabe? Então, assim, mas questão de salário, qualquer coisa assim, a gente é pago para fazer o que gosta, então... Vou ousar falar duas coisas aqui. Eu comentei que o nosso programa tocaria em assuntos não políticos na parte política, mas assuntos polêmicos, que não deixa de ser política. Respeito. Fica a dica para você que está nos assistindo. Muitos de vocês convivem todos os dias com profissionais de saúde, como um todo. Desde a base, que nós conversamos aqui, do apoio, até a enfermagem propriamente dita. Fica a dica. Respeito. E a segunda coisa, Cíntia, eu compartilho com você dessa paixão pela enfermagem. E eu costumo dizer que o nosso melhor pagamento vem em emoções. E como tem, né? Muitas. O agradecimento de um paciente, eu acho que não tem. Para mim, eu me envolvo muito. Eu não sei se faço certo. Para mim tá certo. Porque independente de técnica de enfermagem, eu sou uma pessoa e aonde tiver o meu alcance de ajudar, enfim, né? A gente acaba se envolvendo com a família, acaba se envolvendo, principalmente nós que trabalhamos no período da tarde, tem horário de visita, então às vezes o médico passa e ele passa a parte clínica do paciente, aí ele vira as costas, chama lá o familiar, eu não entendi nada do que ele falou. Aí você vai lá e vai explicar. Ajuda a entender. E para eles, aquela atenção que você deu é fundamental. Bom, e como a gente falou, não é todo mundo que tem essa visão, né? Infelizmente. Você deve ter muita história emocionante, até histórias engraçadas na tua rotina, né? Eu imagino que a gente eu costumo dizer que nós temos a oportunidade de trabalhar com os dois extremos da vida, do nascimento até a morte. Diante desses dois extremos tão distantes entre um e outro, nós aqui temos muitas histórias emocionantes e engraçadas para contar, né, Cíntia? Cíntia, eu queria que aos nossos telespectadores que nos acompanham no programa Saúde em Foco, você desse duas dicas
Você na tua posição enquanto técnica de enfermagem. Uma dica para aquele que já é profissional, na tua visão. E uma outra dica para aquele que está tentando entrar na área, o que deseja entrar na enfermagem. Quer ser técnico, o acadêmico que vai ser enfermeiro, o indivíduo que está cursando o curso técnico, ou aquele que ainda está lá no ensino médio e quer fazer um curso técnico, ou não necessariamente no ensino médio, que já trabalha em uma outra área que não tem nenhuma proximidade da enfermagem e deseja ser técnico de enfermagem. Então, a primeira dica e a segunda dica. Para aqueles que já são, eu acredito que como nós já passamos por bastante coisas, eu acho que já sabe e deveria saber que o nosso fim, entre aspas, é lá. Dali, né, é um pulo para o nosso final. Né? Dificilmente um ser humano vai passar a sua vida sem estar de alguma forma ou de outra dentro de um hospital. Então, para quem já é simples, é só você se colocar no lugar do paciente. Perfeito. Simples, assim, como você gostaria de ser tratado, né? E para quem quer e deseja, não é clichê falar que eu apoio e acho que está faltando muita gente, está faltando profissional. Porém, não profissional técnico, profissional humano. Se você tem ou acha que é bonito andar de branco ou que é bonito andar dentro do hospital, esse não é a tua área, né? Agora, se você acha bom receber um abraço, alguém dizer assim pra você, você foi um anjo na minha vida nesse momento, e tantas outras coisas que a gente escuta, que às vezes eles exageram também um pouquinho, né? Mas pra eles, a gente foi. Então a gente sabe que nem fez tanto além, né? Mas pra eles foi naquele momento. Então, se isso te comove, isso te dá um estado de espírito, te equilibra como ser humano, dá aquela, né? Então, faz tudo valer a pena. Vai em frente, que vale a pena. Eu conversei com a técnica de enfermagem Cíntia, foi muito boa a nossa conversa, saio daqui ainda mais inspirado e com a esperança de que os novos profissionais saiam apaixonados e motivados como você. Muito obrigado. Eu que agradeço, como eu já disse no início, é muito importante esse programa para orientar, para mostrar a realidade. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho de orientação mesmo, aquele que a gente também aprende, orientar, a mostrar para as pessoas, né, como que funciona, e principalmente você, não só como enfermeiro, mas como profissional da saúde que atua na área e como professor, você tem uma obrigação, né, dobrada de fazer com que esses profissionais de saúde que estão saindo da faculdade tenham consciência do que eles vão enfrentar. Uma responsabilidade que aumenta cada vez mais. Cada vez mais. Né? A gente se conhece aí, já eu te conheci nas palestras e acompanhei teu trabalho, a gente já fez algumas coisas aí lá dentro do hospital e admiro muito o teu trabalho, mas principalmente por essa questão de você mostrar para as pessoas que elas estão trabalhando e elas estão mexendo num corpo vivo, ou às vezes não, né? Mas enfim, que elas têm que ter esse respeito e essa responsabilidade, porque senão vai achar outra coisa para fazer, como eu digo. Eu agradeço em nome do programa Saúde em Foco e mais uma vez em nome do Emanuel pelo que você falou e pela tua presença no programa hoje. Obrigada, estamos aí. O dia que você tiver a oportunidade de olhar os corredores de um hospital, de observar os profissionais trabalhando lá na saúde pública, observe a correria do profissional de enfermagem. Observe esse profissional fazendo curativos, administrando medicações, pegando veias e fazendo outros procedimentos. O técnico de enfermagem merece respeito. A enfermagem merece respeito. A enfermagem merece ser valorizada. Eu, como um grande apaixonado por essa profissão, deixo aqui uma dica. Valorize o profissional de enfermagem, valorize o profissional de saúde. Estamos encerrando o mês de maio. Conversamos com profissionais da enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem. E o programa Saúde em Foco de hoje está chegando ao fim. Eu quero o teu questionamento
lá no meu WhatsApp, 42 9927 5216. Nos acompanhe toda quinta-feira aqui na TV Araucária, às 22 horas, e lá no nosso Facebook, Programa Saúde em Foco, e também na página no YouTube, Programa Saúde em Foco. É isso aí, pessoal. Semana que vem eu espero você.